Para poder realizar uma análise numa célula de carga que esteja com alguma dúvida ou algum problema se apresentando, eu tenho que ter essas informações da ficha técnica. Primeiro, a capacidade dela, que às vezes é até marcada nela mesma, né? A sensitividade, quantos milivolts por volt aplicado ela trabalha. Nesse caso aqui, nossa capacidade é 5 kg e a sensitividade é 2 milivolts por cada volt que eu alimentar ela, né? A resistência de entrada, a resistência de saída. A resistência de entrada seria na alimentação, a resistência de saída seria no sinal. A tensão recomendada é importante a gente saber, porém o importante é saber o que realmente esse indicador ou transmissor está jogando lá, porque aqui ele consta para nós a tensão recomendada, tensão máxima, mas não consta a mínima. Normalmente a maior parte das células de carga elas podem trabalhar perfeitamente de 5 a 15 volts, sem nenhum problema. E o esquema de ligação deles, que vai ser o que? As cores que eu preciso de cada via e o que cada cor dessa corresponde, né? Para que eu possa fazer a análise e fazer as medições corretas. Sempre que eu estiver com alguma dúvida ou dificuldade com o sistema com célula de carga, eu primeiro devo fazer uma análise visual do sistema. Para quê? Para ver as condições da célula de carga. Se eu olhar essas partes que estão circuladas ali em vermelho, é a parte onde estão os gauges, ver se não há nenhuma marca de batida ali, ver se não há um descolamento de resina naquela parte ali. Na parte que está circulada em amarelo também, ver se não há um descolamento da resina que possa estar infiltrando umidade, algo assim. Verificar se não há algo no caminho que possa estar atrapalhando, agarrando mecanicamente a parte de cabo, sujeira, algo nesse sentido. Então, a análise visual é sempre importante fazer primeiro isso, para depois seguir para os itens que nós vamos mostrar em seguida. Conforme vimos já no slide anterior, então nós temos as seguintes informações. A capacidade da nossa célula de carga, que é 5 kg. A alimentação, que ou eu medi direto nesse indicador, nesse cartão ou nesse transmissor, ou eu verifiquei no manual que é 5 volts, mas é sempre o ideal que eu confira para ver se essa alimentação está chegando correta. Até porque essa alimentação não pode oscilar. Se a alimentação oscilar, o sinal da célula de carga vai oscilar também. A sensibilidade ou a sensitividade, que é 2 milivolts por volt. Então eu sei que se essa célula de carga ela estiver sem carga nenhuma, ela tem que me dar 0 milivolts e que ela tem que me dar 10 milivolts quando estiver na carga máxima, porque a alimentação é 5 volts e a sensibilidade dela é 2 milivolts por cada volt aplicado. Então eu vou poder fazer essa medição. Sempre é interessante que eu meça o sinal com os fios da célula de carga soltos. Nesse caso aqui, como a gente viu, o nosso fio de sinal é o fio verde e branco. Vou medir nele. Se eu já tiver uma pré-carga em cima dessa célula de carga, uma plataforma, uma estrutura, alguma coisa, eu posso fazer uma estimativa. Como que seria essa estimativa? Eu sei que a plataforma que está em cima da balança deve pesar aproximadamente 1 kg, que é 20% da capacidade da célula de carga. Portanto, o sinal que eu vou ler tem que ser também 20% do sinal da célula de carga do sinal máximo. Se ela é 10 milivolts e é 20% da carga que eu estou aplicando, ela tem que apresentar 2 milivolts. É importante também citar o seguinte: quando eu tiver sistemas com mais de uma célula de carga, eu sempre devo fazer a medição na caixa de junção com os fios soltos. Por quê? Porque senão eu sempre estarei lendo a média. E na média, de repente, eu posso estar com a célula de carga problemática e as outras duas boas. E ainda assim, eu fazer uma leitura de que todas elas estão boas, porque na média vai ficar bom. Então, sempre soltar os fios lá na caixa de junção para fazer essa leitura. A outra medição que temos é a medição de resistência. Vamos medir a resistência entre os fios de sinal e entre os fios de alimentação e ver se dá conforme a informação do datasheet que está ali abaixo. Ele tem a tolerância, que também indica ali abaixo, e o importante saber é o seguinte: não pode oscilar a resistência, porque se a resistência oscilar, o sinal de saída também vai oscilar. Uma outra medição que podemos fazer também é uma medição de ponte completa, que a gente chama, que é sempre ir medindo entre uma alimentação e um sinal, alimentação, sinal. Exemplo, alimentação positivo, sinal positivo, alimentação positivo, sinal negativo. Depois alimentação negativo, sinal positivo, alimentação negativo, sinal negativo. Por quê? Porque com isso a gente vai medir todos os lados da ponte e vai ter a certeza que não tivemos nenhum problema elétrico, de queima por raio, de queima por solda ou de sobretensão na rede, né? O importante, como eu falei também,
é ver se a resistência ficou estável. Nessa medição de ponte, normalmente uma célula de carga de 404 ohms e 350 ohms, que é a entrada e saída, ele vai dar um valor próximo de 290 ohms, em todos os nas 4 medições da ponte ali. A próxima medição que a gente vai fazer, a gente pode usar a escala de continuidade ou a escala de iodo, ou medir resistência entre o malha e as demais vias. Por quê? Porque as demais vias elas estão ligadas aos tensômetros, aos gauges lá dentro da célula de carga. Porém, esse tensômetro está isolado do corpo da célula de carga por uma camada isolante. Então, não deve fechar o contato entre o malha e as demais vias. Senão, é indício do que houve um esmagamento, alguma coisa no cabo no caminho. Então, nessa medição, ele não vai dar continuidade. Vai nos indicar que está tudo bem. Lembrando, com as vias soltas, né? Quando eu for verificar sistemas de pesagem ou plataformas que tenham mais de uma célula de carga, eu tenho que avaliar alguns itens a mais do que quando eu tenho somente uma célula de carga. Eu tenho que verificar se a estrutura onde ela está, se as estruturas que estão interligadas a ela estão flexíveis, se for um silo, um tanque, algo assim. Então eu tenho que verificar se os dutos, os flexíveis, estão todos com a liberdade que eu preciso para que a balança possa responder. Eletrocalhas, escadas, tudo que tiver interligado, a balança tem que estar livre do restante, né? Ou pelo menos dar uma liberdade razoável ao sistema, né? Se eu tiver limitadores horizontais ou verticais, sistemas de alto impacto, eu tenho que verificar se eles também estão com a liberdade, se eles não estão partindo, tracionando, comprimindo ou encostando no sistema, né? Verificar os ligamentos da estrutura onde o sistema está instalado, ver se os ligamentos estão reforçados, ver se não está na beirada de uma viga que pode estar deformando e não está fazendo problema, né? Realizar um ensaio de canto. Um ensaio de canto é interessante na verificação do dia a dia e na verificação no momento de problema. O que é um ensaio de canto? Vamos supor lá eu tenho 4 células de carga. Pego uma carga de 50 kg, boto num lado, depois boto no outro, sempre próximo às células de carga. O valor nas 3 ou 4 medições, dependendo de quantas células de carga tiver, vão dar valores muito próximos. Se der uma variação pequena, vamos dizer ali, deu 2, 3 quilos, pode ser que o nosso problema seja um agarramento, né? Ou um pequeno defeito na célula de carga. Mas se der uma diferença muito grande, pode já identificar que nós estamos com a célula de carga com problema ali. Verificar a alimentação das células de carga, conforme o indicador ou transmissor que estiver sendo utilizado, ver se está correto, ver se está estável, né? Verificar a interligação das células de carga, se elas estão corretas, né, conforme já mencionado anteriormente. Verificar terminais, se tiverem terminais, porque quando a gente fala de célula de carga, a gente fala de um sinal muito baixo. Às vezes um terminal inadequado é pior do que não ter um terminal. Melhor estar somente com o fio estanhado ligado do que um terminal que possa estar frouxo, estar com mau contato, algo assim, né? E realizar as medições que mencionamos anteriormente, né? Só que quando são sistemas de pesagem, como eu já disse, o ideal é que eu meça individualmente na caixa de junção. Algumas medições são feitas com os fios soltos. Na verdade, todas as medições são feitas com os fios soltos, né? O sinal, você solta os 2 fios de sinal, mantendo alimentado, né? O fio de alimentação ligado, mas com o fio de sinal solto, para ver o sinal de cada um. Senão você vai acabar pegando a média delas, né? Não misturar células de carga de marcas diferentes, mesmo que elas tenham o mesmo formato e capacidade, porque às vezes uma diferença de impedância, algo assim, pode fazer o nosso sistema oscilar. Quando estivermos fazendo essa análise e se tratar de balanças e equipamentos homologados, balanças de piso, balanças de bancada, balanças rodoviárias, tenho que lembrar que esse serviço tem que estar sendo feito por um técnico autorizado, né? Se forem sistemas de pesagem, silos, tanques, moedas, reatores, sistemas que ainda não tenham a previsão legal, ou mesmo sistemas automáticos, esses, a princípio, não há problema. Mas se você for um fabricante de máquinas, estiver fabricando um novo sistema, é sempre bom consultar para ver se há necessidade ou não da portaria nesse momento, né? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui.